estou bem e pronta para mais uma aula. Nós somos a sala Primários e nós já estamos na aula 10. Faltam só mais 3 lições e nós encerramos essa revista que nos ensina as parábolas de Jesus. Então, hoje, aula 10, a história de uma vinha. Nós vamos aprender com a parábola da vinha o que Jesus tem a dizer sobre o reino. Lembra que eu sempre comento? O reino é o lugar onde o rei governa. E Jesus governa sobre as nossas vidas. E nesse reino, ele nos ensina uma grande lição através de uma vinha. Vamos para a nossa aula? Para memorizar, o texto está em Mateus capítulo 20, versículo 16. Jesus disse assim: Assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Mais uma vez, Mateus capítulo 20, versículo 16. Assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Mateus capítulo 20, versículo 16. Nessa história que eu vou contar, a conclusão dessa história é esse versículo, que diz que as pessoas que chegaram por último no reino de Deus são os primeiros. E os primeiros no reino de Deus serão os últimos. O que Jesus quis dizer é que quem vai chegando, essa ordem de quem vai entrando nesse reino maravilhoso, não importa tanto. E o que importa é que nós chegamos, que nós entramos nesse reino maravilhoso. Então não se preocupe se você chegou agora, se é novo para você conhecer o reino de Deus. Deus, ele vai dar boas coisas para todos nós. Então, Jesus, quando ele contava uma parábola, ele ia para um lugar reservado, onde as pessoas podiam se aproximar e se reunir, e Jesus contava aquelas histórias sobre coisas do dia a dia. E nessa história em especial, ele fala sobre a vinha, que era comum. Vinha é um lugar onde as pessoas plantam uva, a plantação de uva. E ele começa a contar sobre essa história e explicar sobre o reino de Deus. Vou ler com vocês. Essa parábola está em Mateus, o capítulo 20, do verso 1 ao 16. Eu vou ler para vocês numa versão mais fácil de entender, que é da Bíblia A Mensagem. Então, se você puder, abra a sua Bíblia, pede para um adulto aí te ajudar. Mateus, o capítulo 20, do versículo 1 ao 16. Vamos ler? Diz assim: O reino de Deus é como o administrador de uma propriedade rural, que saiu bem cedo de manhã a fim de contratar pessoas para trabalhar em sua vinha. Eles concordaram em receber 1 moeda de prata por dia e foram trabalhar. Mais tarde, por volta das 9 da manhã, o administrador viu alguns desempregados andando pela cidade. Ele lhes propôs que fossem trabalhar em sua vinha em um preço justo, e assim foram. O administrador fez o mesmo, por volta do meio-dia e de novo às 3 da tarde. Às 5 horas ele saiu e ainda encontrou homens desocupados e perguntou a eles: por que estão aí o dia inteiro sem fazer nada? E eles responderam: ninguém nos contratou. Então ele os contratou também para trabalhar na vinha. Quando o expediente terminou, o proprietário da vinha instruiu seu capataz: chame os trabalhadores e pague o salário deles. Começa com os que foram contratados por último e prossiga até os primeiros. E os que foram contratados às 5 horas da tarde vieram, e cada um deles recebeu o mesmo valor acertado com os primeiros. Quando os que foram contratados primeiro viram isso, imaginaram que iriam ganhar mais, contudo, receberam o mesmo valor. Revoltados, reclamaram com o administrador: o último grupo trabalhou apenas 1 hora e você pagou a eles o mesmo que nós, que trabalhamos como escravos o dia inteiro debaixo de um sol escaldante? E ele respondeu que falava em nome de todos: amigo, não foi injusto. Nós concordamos com esse valor, não concordamos? Então pegue o seu dinheiro e vá embora. Decidi dar ao último grupo o mesmo que daria a você.
Será que não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Você se mostra mesquinho por eu ter sido generoso? Aí está mais uma vez a grande inversão. Os primeiros terminando por último e os últimos terminando em primeiro. Então essa é a nossa história. Jesus coloca uma vinha, um lugar onde as pessoas iam trabalhar. Pode ser que eles iam lá tirar as uvas que estavam já maduras, pode ser que eles estavam indo para plantar, mas o fato é, a história conta que esse dono resolveu contratar pessoas o dia inteiro. Então ele saiu às 6 da manhã, contratou um grupo. Depois das 9 da manhã, ele contratou outro grupo para trabalhar. Depois, meio-dia, ele contrata outro grupo. 3 horas da tarde e, por último, 5 horas da tarde. Ele ainda contrata pessoas para trabalhar nesse dia lá na vinha dele. E quando o dia termina, ele manda o funcionário dele ir lá pagar todo mundo. Só que ele fala, paga primeiro os que chegaram por último. E assim ele fez. Ele pagou os das 5 da tarde a moeda de prata. Para os das 3 da tarde, uma moeda de prata. Meio-dia, uma moeda de prata. 9 da manhã, uma moeda de prata. E os das 6 da manhã, também uma moeda de prata. Eles não entenderam nada. Nossa, todo mundo recebeu o mesmo salário. E aí os que chegaram às 6 da manhã começaram a reclamar, não, mas não é justo, a gente trabalhou o dia inteiro e vai ganhar a mesma coisa. Então, o dono da vinha, ele explicou, olha, foi o que eu combinei com vocês. Quando eu chamei vocês, eu disse que eu ia pagar uma moeda de prata e foi o que eu paguei. Você não pode achar ruim, você não pode achar que é mal eu dar o mesmo valor para quem chegou às 5 horas, porque eu estou fazendo bem. É o meu dinheiro e eu estou fazendo bem para todo mundo. Imagina só, se aquele homem que só receberia 1 hora, talvez ele não ia conseguir comprar a comida dele. Então, ele fez bondade, uma coisa muito boa em dar o mesmo valor para todo mundo, porque todo mundo saiu com um valor bom para poder comprar suas coisas. E o que Jesus estava querendo dizer é que quem chega nesse reino, quem chega para servir Jesus, nós chegamos para poder trabalhar, mas nós não podemos ter uns sentimentos ruins, achar que nós estamos lá por mérito. Sabe o que significa isso? Mérito. A gente achar que tudo é porque eu mereço. Eu quero ter porque eu mereço. No reino de Deus não é assim. Jesus disse que nós podemos entrar nesse reino pela graça, ou seja, Jesus nos deu esse presente, é de graça. Nós não podemos ter inveja, olha, a pessoa faz mais coisas que eu, parece que ela está mais... Jesus ajuda mais a ela do que a minha família. Nós não podemos ter esse sentimento. Jesus quer que nesse reino nós tenhamos gratidão. Agradecer porque a gente pode estar nele, porque pode trabalhar. Podemos demonstrar a nossa bondade com as pessoas que estão chegando, né? Se Deus quiser, vai chegar muita gente nova para esse reino. E nós temos que ser bondosos com eles. Nós não podemos ter ciúmes. É um sentimento ruim. E aí vai atrapalhar o nosso reino. Toda a divisão, toda a briga faz mal. E nós temos que ter a satisfação de estar trabalhando todos juntos para esse rei maravilhoso que é Jesus. Então, essa foi a nossa aula. Jesus explica para nós, através de uma parábola, sobre a vinha, que todos nós temos um espaço para trabalhar nesse reino, para servir Jesus. E nós não podemos ficar comparando o que um faz com o outro, quem chegou primeiro, quem chegou depois. Todos merecem receber a bondade de Deus, porque nesse reino nós entramos pela graça. Nós não merecíamos nada, mas Jesus nos presenteou com esse reino, nós entramos nele. E nele nós vamos ser gratos e bondosos, tá bom? Deus abençoe.
Até domingo que vem. Essa foi a nossa aula 10. Tchau, tchau. Ah, não posso esquecer, né? Nós temos que ser gratos ao dono da vinha. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa aula. Porque o Senhor nos ensina através da Tua palavra, através das parábolas. Ajuda o nosso coração, que seja um coração grato. Não um coração invejoso, Senhor. Que possamos ser alegres, porque o Senhor abençoa todos. Fica conosco, com as nossas famílias, com os nossos pastores. Que tudo seja para a honra e a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem.